Existe um caminho que nem todos estão prontos para trilhar. Um caminho onde o peso da luz pode ser tão desafiador quanto o peso das sombras. Aqueles que foram escolhidos, almas antigas, despertas ou com uma missão maior, carregam fardos que muitos ao redor não conseguem compreender. Hoje, vamos explorar as 5 dores espirituais mais profundas que os escolhidos enfrentam e os porquês de cada uma delas. Então, curta o vídeo e embarque comigo nessa jornada. O primeiro fardo é a solidão. Para aqueles que carregam um chamado maior, a sensação de estar deslocado do mundo ao redor é quase inevitável. Os escolhidos possuem uma sabedoria que parece atravessar as barreiras do tempo e das experiências comuns, como se enxergassem um horizonte distante que permanece invisível para a maioria. É um entendimento profundo da vida, mas que, paradoxalmente, os afasta das conexões superficiais do dia a dia. Amigos que antes pareciam próximos começam a se distanciar. As conversas rotineiras perdem o brilho, e até mesmo os lugares familiares começam a parecer estranhos, como se um véu de desconexão os separasse de tudo ao redor. Essa solidão, embora dolorosa, não é um abandono, mas sim um chamado. É a vida conduzindo a alma para um espaço interno, longe do barulho externo, para que ela possa ouvir o sussurro de sua essência. No silêncio do isolamento, não há distrações, e cada camada do ser é exposta. É nesse estado de introspecção que o escolhido é convidado a confrontar suas sombras, a curar suas feridas e a descobrir a força que já existe dentro de si. Por mais difícil que seja, esse período de solidão é essencial. Ele não é um castigo, mas uma preparação. Assim como a semente precisa ser enterrada na escuridão antes de romper a terra e crescer, a alma dos escolhidos precisa desse recolhimento para que sua luz se torne mais forte e clara. No fim, é na quietude da solidão que o verdadeiro propósito começa a se revelar, como um farol que se acende na noite para guiar não apenas quem o carrega, mas todos aqueles que o avistam à distância. A segunda dor é a sensação de carregar um peso invisível, um fardo que não pode ser medido ou explicado facilmente, mas que se faz presente em cada passo da jornada espiritual. Para os escolhidos, a vida não é apenas um fluxo de acontecimentos. É um convite constante à responsabilidade, um chamado para agir, transformar e curar. Eles sentem que precisam ser mais, fazer mais, alcançar mais. Mas esse sentimento não surge do ego, e sim de uma consciência ampliada que lhes permite enxergar além do óbvio. Eles percebem as dores profundas da humanidade, as desigualdades que ferem o tecido do mundo, os desequilíbrios que desalinham o planeta. É como carregar nos ombros o eco das vozes que sofrem em silêncio, o peso de sistemas inteiros que clamam por mudança. E, muitas vezes, essa percepção traz culpa. Uma culpa que sussurra que deveriam estar fazendo mais, resolvendo tudo, curando o mundo. Mas essa culpa é, na verdade, um reflexo do tamanho do coração que possuem. Um coração que quer abraçar o mundo inteiro, mesmo sabendo que isso está além de sua capacidade individual. Porém, essa carga não é um castigo, e tampouco um fardo que precisam carregar sozinhos. Ela é uma lembrança. Um lembrete de que a missão dos escolhidos não está em mudar o mundo sozinhos, mas em acender fagulhas de transformação nos outros. O impacto deles não está nas grandes ações que realizam isoladamente, mas na forma como inspiram e despertam aqueles ao seu redor. Ao compreenderem isso, os escolhidos começam a enxergar a beleza de suas jornadas. Eles percebem que não precisam carregar o mundo inteiro, mas sim espalhar sementes de consciência, esperança e cura. A verdadeira transformação ocorre quando o peso é dividido, quando cada alma desperta, se torna parte de um movimento maior, conduzindo o mundo para um novo equilíbrio. E é nessa percepção que a dor começa a se transformar em propósito. O terceiro desafio é o confronto constante com o ego.
um inimigo sutil e, ao mesmo tempo, um mestre silencioso. Para os escolhidos, cuja jornada os impulsiona em direção à elevação espiritual, o ego não desaparece simplesmente porque a consciência desperta. Pelo contrário, ele assume formas ainda mais refinadas, tentando prendê-los em ciclos de dúvida, autossabotagem e, em alguns casos, uma perigosa sensação de superioridade espiritual. Esse confronto é inevitável, pois o ego é uma parte intrínseca da experiência humana. Ele surge como um reflexo de inseguranças, medos e desejos não resolvidos, tentando desviar o escolhido de sua essência. Às vezes, ele sussurra que não são bons o suficiente, alimentando a dúvida e o medo de fracassar. Outras vezes, ele se disfarça de confiança desmedida, plantando a ideia de que estão acima dos outros, que sua jornada os torna especiais ou intocáveis. Essas armadilhas são testes. Testes que não existem para puni-los, mas para refiná-los. É nesse embate com o ego que o verdadeiro caráter dos escolhidos é moldado. Cada momento de dúvida é uma oportunidade de olhar para dentro e lembrar-se da força interior que transcende qualquer insegurança. Cada tentativa de autossabotagem é um convite para reafirmar seu compromisso com o propósito maior. E cada vez que a arrogância espiritual ameaça tomar conta, surge a chance de cultivar a humildade genuína, aquela que reconhece que o verdadeiro poder não está no ego, mas no alinhamento com o divino. Esse processo, embora doloroso, é essencial. É na fricção que o diamante é lapidado, e é nos confrontos com o ego que os escolhidos se alinham ainda mais com sua essência superior. Eles aprendem que o ego não precisa ser destruído, mas sim integrado, compreendido e transmutado. Ele deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta de crescimento, um lembrete constante de que a verdadeira grandeza não está em dominar o mundo externo, mas em conquistar a si mesmo. Nesse caminho, o confronto com o ego se transforma em um dos maiores presentes da jornada. Ele revela que, no fundo, o ego não é o inimigo, mas um reflexo do que ainda precisa ser curado e transcendido. E, ao aceitarem esse desafio, os escolhidos tornam-se cada vez mais alinhados com sua essência superior, mais conectados ao todo e mais preparados para cumprir sua missão no mundo. A quarta dor é a rejeição, talvez uma das mais difíceis de carregar, pois toca diretamente na necessidade humana de pertencimento. Ser escolhido significa ser diferente em essência, vibrar em uma frequência que nem todos ao redor conseguem compreender. Essa diferença, embora bela e única, é frequentemente vista como uma ameaça ou algo fora do comum. E o que o mundo não compreende, ele tende a rejeitar. Essa rejeição pode vir de muitos lugares. Da família, que talvez não consiga entender o chamado espiritual ou o afastamento das convenções tradicionais. Dos amigos, que podem se sentir desconfortáveis com as mudanças e o crescimento interior que os escolhidos experimentam. Até mesmo de si mesmos, quando, em momentos de fraqueza, se perguntam por que não podem simplesmente ser como todos os outros, seguir um caminho mais fácil e menos solitário. Mas essa rejeição, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma verdade profunda. Os escolhidos não vieram para se encaixar. Eles vieram para abrir caminhos, desafiar o status quo e trazer uma nova visão ao mundo. Cada olhar de julgamento, cada palavra de desdém e cada momento de exclusão servem como lembretes de que sua jornada é única e que sua missão está além do entendimento convencional. Essa dor também ensina. Ela força os escolhidos a encontrar sua força interior, a aprender a ser completos sem a validação externa e a reconhecer que sua aceitação deve vir, antes de tudo, de si mesmos. É no fogo da rejeição que eles encontram sua autenticidade, sua coragem e sua determinação de seguir em frente, mesmo quando o mundo tenta silenciá-los. Com o tempo, a rejeição se transforma.
O que antes parecia um castigo começa a ser visto como um presente, pois é ao se destacarem, ao serem diferentes, que os escolhidos começam a atrair aqueles que ressoam com sua verdade. É na rejeição que eles encontram a liberdade de serem quem realmente são, sem máscaras, sem medo, sem a necessidade de agradar. Assim, a dor da rejeição deixa de ser uma ferida aberta e se torna um portal para a transformação. Ela os ensina que não vieram para serem aceitos por todos, mas para iluminar novos caminhos, mesmo que isso signifique caminhar sozinhos por um tempo. E, ao fazerem isso, inspiram outros a fazerem o mesmo, provando que ser diferente não é um fardo, mas uma bênção. Por fim, a quinta dor é o cansaço espiritual. A jornada é longa e os desafios, constantes. Momentos de dúvida, desânimo e exaustão são comuns. É como se, por instantes, a chama interna vacilasse. Mas é importante lembrar que até mesmo os mais fortes precisam descansar. Esse cansaço não é um sinal de fraqueza, mas um lembrete para se reconectar à fonte, para lembrar que não estão sozinhos nessa caminhada. Essas dores, por mais intensas que sejam, não são castigos. São provas. São ferramentas de crescimento, de transformação e de alinhamento. Se você sente essas dores, saiba que você não está sozinho. E, acima de tudo, saiba que elas existem porque você foi escolhido para algo maior. Confie na jornada, mesmo quando ela parecer sombria. A luz que você carrega é capaz de iluminar muito mais do que você imagina. Comente agora. Me livre disso, universo, caso você sinta que está desenvolvendo alguma dessas dores. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.